pessoal, vamos fazer a questão 3, ó. A gente tem ali um hexágono, né? Um hexágono. Esse hexágono, a gente quer medir o ângulo interno desse hexágono. Os ângulos internos, na verdade. Eu vou começar medindo o ângulo lá de cima. Esse aqui, ó. Lá em cima. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu preciso girar o transferidor para que ele fique alinhado ou com esse lado aqui, ó, ou com esse daqui, ó. Esse aqui também serve. Aí eu vou medir com esse daqui, ó. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso levar esse pontinho até o vértice que eu quero medir. Então eu vou andar com um pontinho até aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Aqui nós temos que o ângulo se inicia aqui e vem até aqui, ó. Se a gente der mais um zoom aqui, a gente observa que está pegando no 60 e no 120. Só que aquele ângulo é um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus. Olha só, 90 graus seria aqui, não é? Ó? Ele é maior que 90, então ele não pode ser 60 graus. Então ele só pode valer 120 graus. Se a gente medir o que está à direita, andar com o transferidor para cá, ó, quer ver? Se a gente andar com o transferidor para cá, a gente observa que também vai dar os mesmos 120 graus aqui, ó. Porque, de novo, está entre os 60 e os 120. Então, ele também vai valer 120 graus. E aqui a gente não vai precisar medir todos eles, não. Porque bater no olho aqui, gente, a gente consegue visualizar que esse ângulo aqui é igual a esse, que 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 é igual a esse. Então, o valor de cada ângulo é 120 graus. A soma dos ângulos internos, como eu tenho 6 ângulos, é só eu fazer 120 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 720 graus. Ou seja, a primeira questão é isso aí, ó. Os ângulos internos, cada um vale 120 graus. E ao todo, está dando 720 graus aí, nesse hexágono. Vamos medir agora os ângulos internos desse triângulo aí, ó. Só de bater o olho a gente vê que esses ângulos não são iguais. Então a gente vai ter que medir um por um. Vamos começar medindo lá de baixo aqui, ó. Esse daqui, antes eu vou dar um zoom. Esse daqui, a gente tem que alinhar o nosso transferidor. Se observar, a gente vê que ele está torto. Então primeiro eu vou alinhar, alinhei. Depois eu vou colocar o pontinho, o meio do transferidor lá no vértice. Aqui assim, mais ou menos, ó. Mais ou menos aqui, ó. Se a gente reparar bem e der mais um zoom aqui, ó. Opa, que eu errei aqui. Se a gente der mais um zoom, a gente observa que esse ângulo está pegando entre o 20 e o 30. Entre o 20 e o 30 é 25 graus, certo? Porque ele não poderia, gente, ser 155. Porque olha o tamaninho do ângulo aqui. Olha só que coisinha singela. Isso aqui vai valer 155 graus? Não vai. Então ele vale 25. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui é 25 graus. Agora vamos subir aqui, ó. Vou tirar o zoom. Vamos medir o ângulo lá de cima. Esse aqui, ó. Esse aqui. Para isso a gente tem que alinhar o transferidor. Vamos alinhar o transferidor. Assim, ó, tá alinhado.
mais ou menos alinhado. Vou dar um zoom aqui na minha imagem. Vou andar com ela para cá. Isso, agora eu vou andar com o transferidor até a pontinha pegar lá no vértice. Ó. Pegou, mais ou menos ali, né? Dá até para melhorar um pouquinho aqui, ó. Aí. Se a gente observar, vamos observar aqui, ó. Esse ângulo, ele tá pegando aqui no 45, que é a metade do caminho entre o 40 e o 50, e no 135. Isso aqui nunca, gente, que vai ser 135 graus, porque é um ângulo agudo. Não pode ser 135. Além disso, o nosso zero, ele está começando com os números de dentro ali, ó. Então eu vou verificar os números de dentro. Então tá pegando aqui no 45 graus. Então esse ângulo vale 45 graus. Agora vamos medir o último ângulo com o transferidor, ó, que é esse ângulo aqui, ó, o de baixo aqui. Então a gente dá um zoom bem grandão aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o transferidor. Damos um zoom aqui e vamos medir. Deixa eu só alinhar isso daqui. Vamos lá. Então aqui a gente gira para alinhar o transferidor ou com esse lado aqui, ó, que é o de baixo, assim, ou eu faço assim com o transferidor para alinhar com o de cima, tanto faz. Vou deixar alinhado com esse de cima aqui, só para variar um pouquinho. Aí eu desço o transferidor até que o meio dele pegue no vértice, pegou no vértice. Se a gente observar aqui, dando mais um zoom, opa, errei aqui, vamos voltar. A gente der mais um zoom aqui, ó. A gente repara que tá pegando aqui no 70 e no 110. Bom, esse ângulo, se você bate o olho, você vê que ele é maior que 90. E além disso, você repara também que o zero está partindo dos números de dentro. Então eu vou seguir aqui, ó, o caminho de dentro dos números. Então tá pegando no 110 graus. Ou seja, quais são os valores desses ângulos aí, né? O primeiro ângulo que nós achamos foi 25 graus. 25. O segundo foi 45. E o terceiro, 110. Se nós somarmos isso aqui, 25 mais 45 mais 110, vamos ver o quanto que dá aqui. 0 mais 5 dá 10, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 4, 8. E esse 1 desce aqui. 180 graus. A soma de qualquer triângulo, dos ângulos internos de qualquer triângulo, sempre vai dar 180 graus. Beleza? Então é isso aí, vamos para a próxima. Bom, pessoal, então vamos medir agora esse trapézio, os ângulos internos desse trapézio. Eu vou medir o de baixo primeiro, ó, que fica embaixo e do lado direito aí da figura. Primeiro eu vou alinhar esse transferidor com a base. Alinhei. Depois eu vou aproximar esse pontinho lá do vértice. Aproximei. Aqui. Se a gente observar, ele está encostando aqui entre os 120 e os 130 e entre os 50 e os 60. Mas esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Se ele é um ângulo agudo, ele está entre os 50 e os 60. E qual é o ângulo entre 50 e 60? 55 graus.
Agora, pessoal, nós vamos medir esse ângulo de cima. Aqui, ó. Para isso eu preciso girar o meu transferidor de novo, para ele ficar alinhado lá com o lado de cima. Aí eu desço ele aqui, ó, e coloco o pontinho bem aqui em cima. Coloquei. Se a gente observar, olha só. Esse ângulo aqui, ó, ele começa aqui no 0 pelo lado de dentro e ele vem até aqui, ó, entre o 120 e o 130. O ângulo que está entre 120 e 130 é o 125 graus. Os outros dois ângulos não precisa nem medir. Tá na cara que eles formam meio que um Lzinho, né? Uma quina. Isso aqui, ó, só pode ser 90 graus, que é esse quadradinho que a gente representa. E aqui também 90 graus. Então os ângulos são 125, 55, 90 e 90. Vamos fazer a soma aqui, ó. 125 mais 55 mais 90 mais 90. 5 mais 5 mais 0 dá 10 e sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 9, 8 mais 9, 17. 17 mais 9, 26. Sobem 2. 2 mais 1, 3, ó. Então a soma dos ângulos internos aqui deu 360. E os ângulos são 90, 90, 125 e 55, beleza? Vamos para o próximo. Agora a última aí, ó. Vamos medir os ângulos internos dessa figura. Primeiro eu vou medir esse aqui, ó, do lado direito. Eu giro o transferidor até ele ficar alinhado com algum dos lados aqui. Alinhei, aproximo o centro do transferidor do ângulo. Observando aqui, a gente vê que esse ângulo, ele começa aqui, né, e termina aqui. Ele está pegando entre o 110 e o 120 e entre o 60 e o 70. Mas como o 0 está pegando nos números de fora, eu vou olhar como base os números de fora. E além disso, isso é um ângulo agudo. Então está pegando entre o 60 e o 70. Entre o 60 e o 70, 65 graus. Agora vamos para o de cima. Vamos medir o de cima aqui, ó. Eu vou chegar com o transferidor aqui, vou girar até ele ficar alinhado com algum dos lados. Vou deixar ele alinhado com esse aqui, ó. Aproximo aqui o meu transferidor. Observando aqui com calma, esse ângulo ele está iniciando aqui e terminando aqui, ó. Ele está pegando entre o 110 e o 120 e entre os 60 e os 70. Mas o 0 está pegando nos números de fora aqui, ó. Então eu vou analisar pelos números de fora. Analisando pelos números de fora, a gente vê que pega entre os 110 e os 120, que nesse caso aqui mede 115 graus. Se você observar bem, você repara que esse ângulo de cima, né, gente? Ele é igualzinho a esse ângulo de baixo aqui, ó. Não precisava nem medir. Então esse daqui também vai ser 115 graus. Assim como o da lateral, esse aqui, ó. Ele é igualzinho a esse aqui. Então mede 65. Ou seja, nós temos dois ângulos de 115 e dois ângulos de 65. Vamos somar? 115 mais 115 mais 65 mais 65. Ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 20, sobe 2. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 6, 10, mais 6 de novo, 16, sobe 1. 1 mais 1, 3. A soma deu 360 de novo. Todo quadrilátero, gente, a soma dos ângulos internos vale 360. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180. Então aí, ó, nós temos 65, 115, 65 e 115 e a soma é igual a 360 graus. Combinado? É isso aí, gente. Terminamos as 4. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.